O culto do domingo já tinha passado, eu terminei de pregar na reunião da terça-feira à tarde, e eu vejo me rodeando, tentando se aproximar, uma irmã querida, né, da nossa igreja, irmã Maria, e irmã Maria era uma pessoa assim muito introvertida, e eu imaginei que ela estava tentando criar coragem, ou achar um espaço para se aproximar e conversar comigo. E eu tentei ajudá-la, falei, irmã Maria, você quer falar alguma coisa? Se aproxime. Irmã Maria foi profundamente tocada por Deus. Na primeira vez em que ela colocou o pé em uma das nossas reuniões, Deus a curou instantaneamente de um câncer, que era uma situação bem delicada. Eu não me lembro se sequer chegamos a orar por ela, mas naquela primeira reunião que ela botou o pé, o poder de Deus se manifestou na vida dela. Obviamente, isso levou ela a se converter e a entregar sua vida a Jesus. O impacto do que Deus fez na vida dela transbordou para o resto da família. O esposo dela era daquele tipo de gente que bebia, mas bebia muito, vivia mais caído para a sarjeta do que de pé. Para você ter ideia do tanto que bebia, a gente brinca aqui do golinho que dava para o santo morreu de cirrose. Ele foi alcançado pelo poder de Deus, ele foi instantaneamente liberto do alcoolismo, e aquela família passou a servir ao Senhor. Eu estou contando isso para que você entenda que, apesar de nessa época eles não terem tanto tempo na caminhada cristã, eles se tornaram pessoas dedicadas em buscar ao Senhor, apaixonadas pelo Senhor. E agora está ali a irmã Maria na minha frente, e ela já chega dizendo, pastor, eu tenho certeza que eu não estou louca. Eu queria até brincar com ela, que nenhum louco acha que está louco, então você achar que não está louco não é nenhuma garantia. Mas eu percebi que ela estava muito tocada, ela estava muito emocionada. E eu falei, irmã, explique por que você está me dando satisfação de ter certeza de não estar louco. Ela diz, no culto do domingo, quando nós estávamos no meio do louvor e da adoração, ela diz, aconteceu a coisa mais estranha que eu já vi na minha vida. Ela diz, enquanto nós estávamos adorando a Deus, ela diz, eu comecei a ouvir um barulho de ferro, de metal retorcendo. O barracão que nós tínhamos alugado para iniciar aqueles cultos na época, todas as tesouras de sustentação do telhado eram de ferro, o telhado era de zinco. A gente tinha pego um pequeno mercado que tinha fechado e a gente não tinha colocado nem forro naquilo ainda, né? Aquilo tudo era visível, exposto. E ela disse, quando ouviu aquele barulho de ferro retorcendo, ela levou um susto, porque ela imaginou que o telhado era despencando, caindo. E ela disse, quando eu olhei para cima para ver de onde vinha o barulho do ferro, ela diz, eu levei o maior susto da minha vida. Ela diz, o telhado da igreja se abriu de fora a fora na metade. Ela diz, metade enrolou para um lado, como quando se abre uma lata de sardinha, metade enrolou para outra, e ela diz, eu estou apavorado olhando aquilo tudo. O barulho daquele metal todo enrolando, e eu penso, ninguém está vendo isso, ninguém está ouvindo isso. E ela diz, enquanto olhava para cima, e ela começou a ver o céu quando o telhado abriu, ela diz, pastor, os céus também se rasgaram, né, e foram enrolados. Ela diz, eu vi o Senhor Jesus. Ela diz, eu não podia ver o rosto dele, porque brilhava mais do que umas 10 mil vezes o brilho do sol. Ela diz, mas no instante que olhei, eu sabia que era ele. Ele estava rodeado de anjos, era uma cena muito forte. Ela diz, e o que eu pude enxergar com clareza foi a mão dele. Um dos seus braços estava aberto, estendido para o lado, a mão aberta. Ela diz, e o que eu vi não foi uma cicatriz, o que eu vi foi um buraco, como se aquela mão furada nunca tivesse fechado. Ela diz, eu estou assustada, o temor de Deus caiu no meu coração. Ela diz, então de repente ele falou. E quando ele falou, ela diz, eu entendi porque a voz de Deus é comparada na Bíblia com um trovão. Ela diz, pastor, aquela voz era muito forte. E aquela voz fez uma pergunta, e a pergunta era, tu me amas? Ela diz, então aquela voz voltou a trovejar a segunda vez, tu me amas? E pela terceira vez ela disparou a mesma pergunta, tu me amas? E ela diz, embora aquilo era voltado para mim, eu entendia que não era algo apenas para mim, mas para toda a igreja. Ela diz, então de repente os céus se fecharam, e ela diz, e eu olhei, e o telhado da igreja voltou ao normal. Ela diz, foi só nessa hora que eu entendi que era uma visão. Porque ela diz, aquilo tudo era tão real, que eu só me perguntava, ninguém está ouvindo a voz, ninguém está vendo isso. Ela diz, pastor, eu fui para casa. E ela diz, não que eu tenha ficado doente, mas o meu corpo reagiu debilitado diante da intensidade da visão. Ela diz, eu fui para casa no domingo. Eu fui para a cama e ela diz, eu só me levantei hoje, na terça-feira, para vir te contar a experiência. Primeira coisa que eu fiz foi censurar a irmã Maria. Falei, irmã Maria, como você tem uma visão como essa, e vai embora do culto sem falar nada. E foi no meio dessa censura que eu falei uma grande bobagem para ela. Falei, pode ser que Deus esteja querendo falar alguma coisa. Se depois de tudo isso, pode ser que Ele queira, imagina quando Ele quiser mesmo, o estardalhaço que Ele não vai fazer.
Mas naquele momento, para ser sincero, eu sei pelo testemunho do Espírito Santo que a irmã Maria não está inventando história. Eu sei que ela de fato tem todas as evidências de alguém que foi impactada por uma experiência genuína. Eu só não sei o que fazer com aquilo que eu estou ouvindo. Então, como um bom crente, que é sincero no que está dizendo, mas também quer ganhar tempo, falei para ela, vamos orar. Que eu pensei, eu tenho tempo de processar, de mastigar, de ver o que eu faço, porque eu não sabia o que fazer com o que ela estava me falando. Isso foi na terça-feira. Passou a terça, passou a quarta e chegamos na quinta, o dia da nossa terceira reunião na semana. Eu fui fazer uma visita para uma família da igreja, aquelas visitas que a gente chamava na época de visita no horário nobre, que é a hora do almoço. Eu na época era ainda solteiro e além de cuidar do rebanho, tinha que garantir a minha sobrevivência. Então aceitei aquele convite, fui almoçar com aqueles irmãos. Quando nós nos assentamos à mesa, como era um dia de semana, tudo corrido para todo mundo, foi eu e um outro pastor. Quando nos assentamos à mesa com a família, eu senti falta da filha mais nova daquele casal. Eu perguntei para eles, onde é que está a Tássia? Eles disseram, não, ela está no quarto, ela não vai vir comer com a gente não. Eu perguntei, está de castigo? A mãe disse, não, ela teve um sonho. E desde que essa menina acordou hoje, tudo que ela faz é orar e chorar. Não foi nem para a escola. E ela não vai vir almoçar. Uma criança de 7 para 8 anos não querer ir para a escola, a gente entende. Mas não querer almoçar, porque desde que acordou, tudo que faz é orar e chorar. Não me diga você que isso é normal, natural ou comum. Pelo menos não é ordinário. Aí naquele momento eu perguntei, o que é que ela sonhou? E a mãe falou, olha, cada vez que ela tenta contar, ela chora. Mas juntando as partes, juntando os pedaços, foi mais ou menos o seguinte. Ela sonhou que nós estávamos num culto lá na igreja. Terminou o período do louvor, chegou a hora da pregação, o senhor subiu a plataforma para pregar. E quando o senhor estava de pé, com o microfone na mão para pregar, ela disse, o telhado da igreja se abriu de fora a fora na metade. Eu pensei, vai começar tudo de novo. Ela diz, e ela viu o Senhor Jesus descendo, e o Senhor Jesus se colocou em pé do seu lado na plataforma, te abraçou, sorriu para você de uma forma muito gentil e disse, pode sentar, Luciano, que quem vai pregar hoje sou eu. Eu tenho um lado meio gaiato, falei para aquela mãe, o que emocionou tanto sua filha que eu aqui não vou pregar? E a mãe disse assim, pastor, o que emocionou ela foi o olhar do Senhor Jesus. Ela diz, mãe, nem no mundo inteiro existe tanto amor como tinha naqueles